Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva para que o YouTube reconheça a bela e a legitimidade dessa missão. No dia em que celebramos a Cátedra de Pedro, dia que rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, na 7ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te respondeu, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, a palavra de Deus hoje nos mostra a alegria de sabermos que estamos dentro de uma igreja que foi de fato desejada, pensada, sonhada, chamando um homem, na sua limitação, na sua fraqueza, nas suas teimosias, na sua infidelidade, porém, na sua sinceridade de servir ao propósito de Jesus Cristo, que é Pedro, que hoje nós dizemos, que reconhecemos que o Papa Francisco é Pedro, e sobre esta igreja é edificada a nossa fé sobre ele. E hoje nós queremos agradecer ao Senhor Deus por tanto que tem realizado nessa igreja, de forma muito especial o Papa Francisco, muito incompreendido, pela forma de ver o pobre, pela forma do trato, o novo trato, né? Que novo não tem nada, porque todos nós cristãos devemos tratar bem, ter esse discurso, né? E não somente o discurso, mas uma prática de vida que faz com que as pessoas se sintam amadas. Mas o texto nos fala desse olhar de Cristo, dessa curiosidade de saber o que dizem por aí de mim. Eu já disse uma vez, eu vou dizer mais uma vez, essa curiosidade eu também preciso ter. Eu quero saber o que dizem por aí de mim. Eu preciso saber o que dizem por aí de mim. Porque, na verdade, Jesus Cristo queria saber o seguinte: será que eu estou transmitindo o Pai? Será que as pessoas estão entendendo tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu me esforço em demonstrar? Será que eu estou conseguindo? Será que eu estou conseguindo entrar no coração dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa? E aí eles vão dizer assim: dizem que tu és Elias, outro ou um outro profeta,
diz que tu és João Batista. Então, entendamos, cada um ali conseguia ver Jesus como ponto de alegria, posso dizer assim, né? Porque comparou Jesus com João Batista, comparou Jesus com Elias, comparou Jesus com um dos profetas. Todos esses fizeram a vontade do Pai, todos esses fizeram a vontade do Pai. Então a resposta está bem clara. Tu és aquele que faz a vontade do Pai. Porém, Pedro vai além para dar a forte, eu posso dizer assim, para dar, digamos assim, a identidade, essa era a palavra que eu queria dizer, a identidade de Cristo. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias. Então Pedro dá a identidade de Jesus Cristo. E Jesus diz, olha, não conte isso para ninguém, não fale isso para ninguém. Mas agora e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? E aí dá a resposta, né? Tu és o Messias. Tu és o Messias. Então, como é belo a passagem de hoje, quando nós conseguimos dar atenção. O Evangelho de domingo dizia muito, escutai, vós que estáis aqui, escutai. E eu dizia na reflexão que escutar não é a mesma coisa que ouvir. Escutar é dar atenção. Eu escuto, se eu escutei, eu estou dando atenção. Tudo está voltado para aquilo que estou escutando. Dar atenção. Jesus pediu ontem atenção. E hoje ele é revelado por Pedro. E aí ele diz, tu és feliz porque não foi a carne, não foi a fraqueza, foi o meu Pai, foi o Espírito Santo que te revelou isto. Tu é feliz, tu foi escolhido. Isso marca que a escolha de Cristo é a escolha do Pai, no Espírito Santo. Então escolhe Pedro para edificar a igreja, para ser a base da igreja. E isso é muito bonito para nós. E aí vai dizendo o seguinte, é importante dizer assim, olha, a porta do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. Veja bem, trago para você esse olhar. Não é o inferno que luta contra a igreja, é a igreja que luta contra o inferno. Porque o inferno não pode nada contra a igreja. O inimigo não pode. O texto diz que jamais poderá vencê-la. Jamais poderá vencê-la. Então, não é o inferno que ataca a igreja. É a igreja que luta contra o inferno. Então, muitas vezes somos perturbados como cristão, porém, é a nossa oração que faz com que o inimigo se afasta. Então é a minha oração, é a tua oração, que faz com que o inimigo não tenha vez, não tenha hora, não tenha tempo na tua vida, na tua história, na tua família. Então, a beleza que está estampada no dia em que celebramos a cátedra, ou seja, da cátedra se dá a orientação. Por isso que é inaceitável alguém que se diz católico falar contra o Papa Francisco. Vira e mexe eu tenho ouvido falar de pessoas, senhoras da igreja, que estão atacando, senhoras da igreja que estão atacando o Papa, porque elas têm um novo Papa. Não, não. O Espírito Santo não erra, entenda. Filho amado, filha, corrija essa má inclinação. O Espírito Santo não erra. O Papa Francisco foi eleito pelo Espírito Santo de Deus. Isso é incontestável. Isso é incontestável.
Lutar contra o Papa Francisco é lutar contra a Igreja. E saiba que se você que me ouve tem ouvido ou dado atenção a vãs doutrinas, a homens que se dizem papas e que não foi escolhido pelo Espírito Santo, você está em grande apuros na sua fé, perdendo o céu, perdendo o céu. Então é importante dizer para o teu coração que cuidado com os falsos profetas, os falsos sacerdotes que estão aí para perder a tua alma. Mas é um adendo porque eu já ouvi falar isso, pessoas queridas que me procuram para falar que a sua irmã, que o seu irmão, que o seu primo já diz isso sobre o Papa, diz aquilo sobre o Papa, e isso é uma blasfêmia contra a Igreja. Corrija, não se deixe ser contaminada pelo modismo dessa vida, porque a própria palavra de Deus já disse que muitos virão falar em meu nome, muitos, porém, não estão comigo. E é triste ver uma pessoa da igreja sendo seduzida pelos espíritos malignos que ronda a igreja. Porém, a igreja sempre sairá vencedora. Sempre sairá vencedora. Então, que a palavra de Deus hoje possa nos encantar pela cátedra de Pedro e que possamos reverenciar com todo respeito o Papa Francisco, termos todo cuidado, todo carinho, rezarmos por ele, porque se está atacando, se estão atacando, é porque ele está fazendo a vontade de Deus. É porque está fazendo a vontade de Deus, porque não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se estão atacando, é porque ele está dando fruto, e nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso Papa Francisco. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos enriqueça com diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê fidelidade à Santa Igreja, que é conduzida pelo Papa Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.